se a gente for pensar o que é um mito, eu sempre gosto de pegar mesmo a definição literal da palavra, né? E se você for ver, mito é como se fosse uma narrativa, uma história de pessoas, de povos, por exemplo, mitologia grega, né? A gente tem histórias antigas que a gente não sabe se é verdade ou é mentira. Pode ser que tenha acontecido ou não, mas se você for ver uma mitologia grega, tem lá Zeus, né, tem os deuses gregos, e a gente, né, aquilo pode ser uma história, uma narrativa apenas, não é uma verdade, não é um fato. Então, às vezes, e trazendo por um sentido aqui, entrando nesse contexto, né, a mitologia, ela vem do grego, que contavam histórias, né, de supostas coisas que teriam acontecido. E trazendo isso para o contexto do tema de hoje, eu percebo que quando a gente fala de música e aprender a tocar órgão, já vem as irmãs que já sabem tocar e que já têm esse conhecimento e dão sua opinião sobre o assunto, conforme do que elas viveram, né, do que foi a realidade delas. Só que a gente tem que pensar que cada pessoa tem a sua própria realidade, cada pessoa tem uma maneira de pensar e de agir, uma cognição, uma inteligência diferente. Cada um tem algo diferente dentro de si. Pode ser que para a pessoa que lá atrás começou foi muito difícil e que ela teve muita dificuldade, só que daí se você for analisar a história da pessoa, às vezes a dificuldade está ligada também à dificuldade de enfermidade, né? Ela teve algum problema de saúde, tá ligado a frustrações, a algo a ver com depressão. Então, isso tudo vai fazendo com que às vezes a gente queira parar no meio do caminho, queira fazer a gente desanimar. Então, o trabalho, o tempo que não tem o conhecimento que poderia ser possível treinar pelo menos 15 minutos. Às vezes a pessoa pensa assim, se eu não treinar 1 hora, se eu não treinar 2 horas aqui, para mim eu não estudei. E não é isso, não é sobre o tempo de estudo, é sobre como você estuda, a qualidade que aquele estudo traz. Porque a música é como se fosse um pinguinho todo dia. Você tem que dar uma dedicação todo dia ali, nem que seja 5, 10, 15 minutos por dia, você fazendo um pouquinho cada dia, isso vai melhorando. Cada pessoa tem uma história, né? Por exemplo, vamos supor que eu seja a Ana do passado agora e tem essa Ana agora do presente que tá falando sobre aprender órgão em 6 meses, tá? Então daí eu venho, né? Eu sou a Ana agora do presente. Ó, Ana, quer aprender a tocar órgão em 6 meses? Ó, sabia que é possível, né? Só que a Ana já é organista, tá? Sabia que é possível tocar órgão em 6 meses, Ana? Aí eu ia falar pra mim mesma, não é possível. Você não tem ideia do que eu passei. Foi 4 anos estudando. 4 anos. Eu tive que revisar a teoria, tive que revisar solfejo no bono inteiro. Tive que bater o bono inteiro nas 2 claves. Na hora que eu ia pegar ali, o negócio não sincronizava. Agora você tá me contando que é 6 meses? Eu ia ficar louca. Eu ia falar, meu Deus do céu, que absurdo isso. Eu tive que ralar para ir pro teste, estudar que nem uma doida. Estudei 4, 5 horas por dia. Quase dormi em cima do órgão. Eu tinha às vezes raiva, queria bater no órgão de tanta frustração que eu tinha. Às vezes chegava lá na aula de música, tava tudo errado, eu tinha que voltar para trás. Agora você tá me falando que é possível tocar órgão em 6 meses? Tá doida, menina? Né? Então, por quê? Isso aconteceu comigo. Isso foi um fato que aconteceu de verdade na minha vida. Agora, né, abrindo aqui esse parênteses, tá? Nessas 2 narrativas. Então você percebe que o fato lá atrás para a pessoa que está agora no presente, se é uma pessoa iniciante que ouve isso, ela vai falar assim, pronto, é difícil. E aí as pessoas têm medo até de tentar. Uma questão do mito. O mito aqui ele é simbólico. O mito tem aqui a ver com a narrativa da história de cada um. A mitologia grega, né, tinha a ver com as histórias que as pessoas ouviam. É um fato que aconteciam na vida delas. Às vezes acontecia na vida de alguém e eles contavam essa história e repassavam essa história. E às vezes é uma história de geração em geração. E isso também se estende a gente. De quem que você ouviu que é difícil?
De quem que você ouviu que precisa ser assim, né? Que precisa ter esse estilo de ensino? Quem que foi trazendo isso? A igreja traz isso, né? E hoje em dia foi muito engraçado quando eu assisti uma reunião que os irmãos falaram que quando foi levar o MTS para fora do Brasil para ensinar os irmãos de fora, eles não entenderam nada. Eles acharam muito complicado a metodologia, como era ensinado, e precisava ser ensinado de uma forma mais simples. Reformularam tudo e agora nasceu o MSA. Só que ainda assim a gente ainda tem uma longa jornada pela frente de evolução, porque infelizmente ainda o MSA ele vem um solfejo com uma movimentação diferente do MTS, diferente do Bona. Então agora quem estava aprendendo no MTS agora já vai aprender como fazer no MSA e nem chegou a pegar no instrumento ainda. Então é relativo a demora pelo fato do como você vê a realidade. Se você quiser, né, aprender desse jeito tradicional, beleza, existe esse caminho, é possível aprender, né? Muitas irmãs aprendem, sim, mas mais rápido não vai dar certo, não vai ser esse o caminho. O mito é eu começar, né, a acreditar que é possível tocar órgão em 6 meses, chegar uma irmã do meu lado e falar assim, você tá ficando louca, isso é mentira, né? Então aí você tem que tomar cuidado para você não acreditar na verdade dela, porque cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quiser, né? Hoje em dia a gente tem essa liberdade, cada um pode expressar a sua opinião, e é importante que a gente tenha isso e respeite isso. Mas quando a gente fala, né, de música, a gente pode escolher acreditar que é impossível ou que é possível, né, e provar, né? No caso, eu tenho prova concreta. As minhas alunas aprenderam isso. Eu tenho a aluna Kelly, eu tenho a aluna Rosângela, eu tenho a aluna Luciana, a Katrina. Tem inúmeras irmãs que já estão, né, inclusive as irmãs que começaram na turma passada já estão também conseguindo tocar os hinos, já estão na prática. Então hoje é uma realidade isso, né? Eu não venho aqui falando coisas que não acontecem e não teria sentido, né, eu fazer isso. Então cada um escolhe viver na sua verdade, né, acreditar. Só que uma coisa muito engraçada também, eu lembro que minha irmã uma vez, eu queria fazer um tipo de curso. E é um curso que, aos olhos de muitas pessoas, assim, nossa, parecia muito difícil. Todas as pessoas falavam, esse curso é difícil. E ela comprou, fez e falou pra mim que era difícil. Quando ela falou isso, eu fiquei com medo de fazer. Olha só, que doideira. Eu fiquei com medo e não fiz. E passou 1 ano e meio. E eu lembro que eu precisei fazer esse curso. E aí surgiu a oportunidade, eu comprei e fiz também. Só que foi muito diferente do que ela me falou. Ela me falou como se o negócio fosse bicho de 7 cabeças. Eu não consegui, meu Deus, pra mim era impossível. Só que quando eu fui fazer, eu tive uma outra experiência, né? Eu tive uma experiência muito melhor, eu entendi muito melhor, mas não é porque eu entendi melhor, porque eu dediquei meu tempo ali. Eu dediquei buscar entender. Eu dediquei me esforçar cada dia para fazer aquilo. E aí foi a diferença entre eu e ela, que ela não tinha se dedicado a risca ali, fazer todo o processo. Então tem essa diferença, né, da gente seguir o processo passo a passo. E para ela foi impossível e eu já estou num nível mais avançado. Então você vê que é relativo. Às vezes o que a pessoa fala para você, aquilo para ela foi extremamente difícil, mas não quer dizer que para você vai ser. E ainda mais se você nunca fez, né? Tem uma frase bem clichê, né? Que você nunca vai saber como que é se você não tentar, né? A mesma coisa quando a mãe quer que o filho coma legumes, né? E o filho não quer, é ruim. Mas você comeu? Você já experimentou? Não. Então como que você sabe que é ruim? Né? Como que você vai saber que é ruim? Você nem experimentou. A pessoa, não, mas eu sei que é ruim, né? Tem muito disso, criança fogo. Não, mas eu sei que é ruim, mãe. Não quero não. E não é ruim. Então,
é engraçado, né? Quando a gente coloca nesse contexto mais para comparação, é isso que acontece. Às vezes, para aquela pessoa foi difícil, ela teve uma dificuldade, e aí ela começa a espalhar aquilo para todo mundo, e isso vira uma crença, isso vira algo mitológico, né? Porque, meu Deus, tem todo esse processo difícil. E aí, só que isso vai desanimando as pessoas, né? E eu acredito que a gente não pode, eu não posso vir aqui colocar medo em você de você não aprender, para você falar, olha, extremamente difícil, viu? Não, por quê? O medo, ele só vai parar você no meio do caminho. Então, tudo que eu venho trazendo aqui é para te trazer um olhar um pouquinho diferente. Não que seja um estudo diferente, mas um olhar para uma nova possibilidade de estudo.